Sr. Presidente, eu começava por lhe perguntar, e agradecia-lhe já este convite e ter aceito o convite para participar no primeiro episódio de Pode Alguém Ser Quem Não É, em formato de vídeo, é uma estreia. E sei que é natural de Pombal, mas há muito que vive em Coimbra, e eu perguntava-lhe que retrospectiva é que faz dessa sua infância entre Pombal e Coimbra, como é que viveu esta cidade ainda em tempos de ditadura? Olha, eu nasci em Pombal em 1959, vim para Coimbra com 7 anos, na transição dos 7 para os 8 anos. Portanto, tenho boas recordações de Pombal, naturalmente, porque nós vivíamos na periferia da vila e tínhamos os campos e as serras todos por nossa conta para brincarmos à vontade, sem limitações. Depois vim para Coimbra nessa transição. Fomos viver para um apartamento que foi naturalmente uma mudança, foi o meu primeiro confinamento, mas enfim, éramos miúdos, íamos a pé para a escola, e recordo também com saudade desses tempos. Obviamente acho que todos nós, a não ser que aconteça algo muito traumático, recordamos com saudade a nossa infância. Felizmente foi tranquila. E a vivência da cidade era muito limitada, porque era miúdo, e o caminho que fazia habitualmente era essencialmente casa. Morava junto ao bairro de Celas, para a escola de Santo António dos Olivais, passávamos por aqueles descampados onde ainda não existiam casas, íamos e vinhamos à vontade. E, portanto, não tinha propriamente uma vivência da cidade, nem uma vivência política, embora o meu pai depois até vinha a saber posteriormente que ele até tinha alguma atividade, não política, mas cívica, e defesa dos direitos das pessoas, mas eram tempos complexos. Ele tinha uma família de 5 filhos, ele e a minha mãe, naturalmente, que era professora primária, tinha uma família de 5 filhos para sustentar e a que queriam dar a todos, como deram, um curso superior, e, portanto, não havia uma intervenção. Também, quando se deu o 25 de Abril, tinha 14 anos, portanto, ainda havia muitas coisas das quais ainda não tinha consciência, embora o meu irmão mais velho, que na altura tinha 18, já tinha uma outra visão da realidade, e por isso comprou, e nós também passámos os olhos por ele, comprou o Expresso desde o seu primeiro número, mas enfim, pouco tempo depois também se deu o 25 de Abril e naturalmente a nossa convivência e a nossa visão do mundo e do país mudou radicalmente. Disse que são 5 irmãos, os seus pais são responsáveis, se calhar, por terem formado 2 das pessoas mais influentes das últimas décadas na nossa cidade, um que foi reitor da Universidade de Coimbra e outro que é agora presidente da Câmara. Qual é que foi... Outro que foi presidente do Olivais. Exatamente. Qual é que era o segredo lá em casa para conseguir formar pessoas que depois tivessem um impacto na sociedade? O segredo não tem segredo nenhum. É evidente que geneticamente, felizmente, temos uma genética favorecida, mas depois tivemos uma epigenética muito importante, ou seja, uma família unida, em que os meus pais tinham muita preocupação com o nosso acompanhamento, com os nossos estudos, com a nossa progressão, com os nossos objetivos de progredirmos no elevador social, porque vimos de uma família modesta, e os meus pais entendiam que a melhor maneira era através de um curso superior, cada um seguiu a sua vocação, mas sempre com grande consciência, e pelos vistos essa veio também do meu pai, eventualmente da minha mãe, não sei, porque depois me dizem que ele até protegeu alguns sindicalistas antes do 25 de Abril, lá na companhia onde trabalhava, a Companhia Elétrica das Beiras, mas quer o meu pai, quer a minha mãe tinham uma grande consciência de intervenção cívica, e isso também perpassava nas conversas lá em casa e nos foi passado culturalmente. E antes de seguir para a política, foi para a medicina e foi médico durante muitos anos. Quando é que se apercebeu que seria esse o seu trajeto profissional, a área da medicina? Olha, eu ainda ontem estive a fazer, enfim, a colaborar na sessão de abertura da Faculdade de Medicina, na recepção aos caloiros, e falei na questão da vocação. É evidente que nós não sabemos bem de onde vem a nossa vocação.
Eu lembro-me de vivermos tempos difíceis no acesso aos cuidados médicos, lembro-me de, enfim, termos tido, sobretudo os meus irmãos, eu próprio, alguns problemas de saúde próprios da idade e do tempo em que vivíamos com alguma gravidade. E lembro-me também do meu tio por afinidade, o professor Políbio Serra e Silva, não é? que sempre admirei e respeitei, a quem se recorria em situações mais difíceis e que estava sempre disponível, bem disposto, tinha uma palavra de conforto e tinha sobretudo a sua competência técnica e, portanto, vivia as dificuldades do acesso à saúde e vivi aquilo que um bom médico conseguia fazer sobre os seus criou-lhe o doentes. bichinho, provavelmente. Eventualmente terá sido isso, nós nunca conseguimos definir exatamente, mas também, de alguma forma, se expressa já nessa vocação a vontade de ajudar os outros, porque um profissional de saúde, a sua profissão é ajudar os outros. E, portanto, provavelmente essa vocação intrínseca de procurar ajudar os outros traduziu-se também na escolha do curso de Medicina e da profissão. Segundo as minhas cábulas, entre 96 e 2003 foi médico da VMER do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Como é que recorda esses tempos? Acredito que tempos muito agitados. Sim, foi a primeira VMER que começou em Coimbra, portanto fiz o primeiro curso da VMER. E é curioso aquilo que me levou a fazer o curso da VMER, eu nem sequer sabia que era o curso do INEM, eu nem sequer sabia na altura que ia começar uma viatura médica de emergência e reanimação em Coimbra. Foi sentir que nós, no nosso curso, tivemos alguma lacuna na formação em emergência. E, portanto, fazer o curso do INEM foi uma oportunidade de colmatar essa lacuna e melhorar a minha formação. E um médico tem que fazer formação toda a vida. Eu acho que todos os profissionais têm que fazer formação toda a vida, se não tornam-se mais maus profissionais. Mas aquilo coincidiu com o arranque da VMER e como eu gosto de medicina interna, foi a minha especialidade, gosto de urgência, gosto de emergência, fiquei a trabalhar na VMER. Foram períodos muito desafiantes, fiz também helicóptero, foram períodos muito desafiantes. Aquilo que eu digo aos jovens que é a verdadeira prática da medicina total. Porque vamos para situações que desconhecemos, temos os recursos que temos a nós e um enfermeiro, um bombeiro, na altura os bombeiros também podiam... Recorda assim alguma história assim, do Arco da Velha, como se costuma dizer? Não, recordo histórias difíceis. Recordo a primeira vez que eu vi, por exemplo, um cérebro humano espalhado pelo asfalto, não é? São situações difíceis e eu recordo ainda algumas situações de grande nível de emoção por nós sermos os primeiros a chegar ao teatro da desgraça, não é? E as pessoas feridas, mortas, a pedir ajuda, não os mortos, os vivos, mas os vivos a pedir ajuda para os mortos, com esperança que possamos fazer alguma coisa. É preciso ter vocação e estômago. E depois é preciso ter uma preparação para se trabalhar sem rede, porque nós na urgência do hospital trabalhamos entre colegas e protegidos pelos muros, não é? Na viatura médica não há nenhuma separação, nenhuma barreira entre nós e as pessoas, entre os mirones, a mandar palpites, as pessoas estão a ver o que estamos a fazer, portanto é trabalhar sem rede verdadeiramente, mas é para mim o maior desafio da medicina, de facto, é esse, é trabalhar na rua, trabalhar no pré-hospitalar e com a experiência de que quando nós chegamos ao local e a pessoa ainda não morreu, já não morre. E isso é a maior gratificação que nós podemos ter na nossa profissão. Depois foi chefe de equipa de urgências no CHUC. A mim parece-me que sempre gostou de ser um médico, de se colocar em situações de bastante dificuldade. Era o que lhe dava mais gosto. Sim, a monotonia não me estimula, não é? São os desafios. E trabalhar numa grande urgência de um hospital central é um desafio permanente. Eu sempre gostei de fazer urgências, de estar presente. Aliás, é curioso que eu acompanhei uma evolução cultural importante e interessante, porque quando eu acabei o curso de Medicina, quem ficava a assegurar, imagine isso,
em 83, não foi há muitos anos, foi em 83. Portanto, comecei a trabalhar em 84. Quem ficava a assegurar a urgência durante a noite eram os jovens acabados de formar. E se nós fôssemos, enfim, pedir ajuda aos mais velhos, não éramos muito bem recebidos, não é? Que eles estavam a descansar. Eram outros tempos, outras mentalidades. E lembro uma vez de uma senhora que, na urgência de Zuca, as pessoas entravam por ali dentro. E uma senhora entra com a mãe, que vinha numa maca, naturalmente, vinha com os bombeiros, aflita, a perguntar pelos médicos. E estava eu e um colega também acabados de formar, éramos os chefes da urgência, né? Não estava lá mais ninguém. E ela dirige-se a nós: onde é que estão os médicos? Onde é que estão os médicos? E nós respondemos com a nossa cara de crianças, acabadinhas de ver: somos nós. E ela: ai meu Deus! Com aquele desespero: mas que são estas crianças que são os médicos, vão assistir a minha mãe que está mal? Tinha um acidente vascular cerebral, na altura também não havia muita coisa a fazer, além de manter os parâmetros vitais, enfim, e ajudar a pessoa a resistir, e depois procurar fazer o diagnóstico, quase por palpite, se era hemorrágico, se era isquémico. Não havia os recursos imagiológicos que há hoje, nem os recursos terapêuticos que há hoje. Mas depois, quando evoluí para interno da especialidade, ai dos internos da especialidade que fossem descansar e deixassem os mais novos sozinhos. E bem, essa evolução foi positiva, não é? E, portanto, passava a noite na urgência como policlínico, na altura. Depois passava a noite na urgência como interno da especialidade. Quando cheguei a especialista, ai dos especialistas que fossem descansar, porque era preciso assegurarem, obviamente, maior qualidade dos serviços na urgência. E, portanto, passava a noite na urgência, enfim, quando estava tudo já arrumado e pronto e descansado, enfim, nós tínhamos lá um quartinho que era do chefe de equipa, onde podíamos ir descansar um bocado, mas sempre de porta aberta, para nos irem chamar em caso de necessidade. No meio dessa agitação toda, onde é que lhe aparece o gostinho pela política? Olha, eu sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde. Nunca trabalhei no setor privado por falta de vocação para trabalhar no setor privado. O setor privado é importante, mas é preciso também ter vocação para fazer privado e para cobrar dinheiro aos doentes. Portanto, sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia a medicina privada já tem outra dimensão e, portanto, já não são os médicos que cobram dinheiro aos doentes, não é? Mas sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde e verifiquei, sem dúvida alguma, que o Serviço Nacional de Saúde era o melhor serviço de saúde do mundo, em termos de estrutura, de organização, de filosofia, de acessibilidade, de qualidade. E quando verifiquei que, na altura, quando foi para Ministro da Saúde, um homem que vinha do setor privado com interesses na área da saúde, o Ministro Luís Filipe Pereira, eu fiquei preocupado e disse: mas como é que vai para Ministro da Saúde alguém que não percebe nada de saúde, nunca trabalhou na saúde, mas está ligado a um grupo privado com interesses na saúde? Eu fiquei atento e verifiquei que, a partir daí, houve de facto um início de um conjunto de medidas que visavam pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde. E foi isso que me motivou a dedicar-me à Ordem dos Médicos, primeiro candidatando-me à Secção Regional do Centro, depois a bastonária. Foi para defender a qualidade da medicina em Portugal, para defender os doentes e para defender o Serviço Nacional de Saúde, sem pôr em causa o setor social, o setor privado, que são importantes e completam o leque da oferta dos cuidados de saúde, mas de facto foi a sentir, já na altura, portanto há 25 anos, enfim, há 20 anos, 24, a necessidade de haver uma voz a defender o Serviço Nacional de Saúde e a qualidade da medicina em Portugal e os direitos dos doentes. Eu considerava e considero que o bastonário da Ordem dos Médicos deve ser o provedor dos doentes. E assumi esse papel. E há alguém, tanto o bastonário como a Ordem, que tem grande influência na nossa sociedade, não é? Provavelmente da Ordem com mais influência
pelo menos mediática, na nossa sociedade. Sim, é por uma razão muito simples, que é porque a saúde é o mais importante que o ser humano tem, não é? Portanto, quem lida com a saúde tem normalmente um impacto nas pessoas e, portanto, um impacto na comunicação, um impacto mediático, um impacto político extremamente importante, porque é aquilo que nós mais prezamos, é a saúde. Nós, muitas vezes só a valorizamos devidamente quando a perdemos e esquecemos de prevenir, claro, e de cuidar de nós para evitar adoecer. Mas será certamente por isso, e procurei, enquanto fui bastonário, desempenhar essas 3 missões e penso que com algum êxito. Houve 2 associações de doentes que, quando eu saí, me deram, enfim, uma pequena lembrança a dizer José Manuel Silva, o provedor dos doentes, e o que significa que, de facto, tendo essa preocupação, cumpri esse objetivo. E foi bastonário na altura da Troika, não é? De grande aperto. Acredito que tenha sido ainda mais difícil. Foi uma altura muito difícil. Na altura, eu era considerado como um bastonário de esquerda. Até havia quem dissesse que eu era do Partido Comunista, por defender o Serviço Nacional de Saúde, que continuo a defender da mesma maneira. Portanto, é curioso estas flutuações ao longo da vida, conforme aquilo que defendemos, sempre em coerência, ora somos vistos de uma maneira, ora somos vistos de outra, apesar de defendermos sempre as mesmas posições. Foi um período muito complexo, muito difícil, muito desafiante, mas acho que consegui nessa altura desempenhar bem o meu papel, com o reconhecimento dos colegas, com o respeito das forças políticas e com o reconhecimento também dos doentes. Foi no mesmo ano que saiu do bastonário da Ordem dos Médicos que se candidata também pela primeira vez à Câmara de Coimbra. Quando é que lhe passou pela cabeça, e se eu fosse candidato? Não, nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu quando saí da Ordem dos Médicos, disse ao meu chefe, regressei ao hospital, naturalmente, disse ao meu chefe, o professor Armando Carvalho, na altura, olha, dá-me um tempo que eu vou estudar medicina e depois volto a 100%, porque tenho que me atualizar, porque 6 anos a desempenhar outras funções, embora eu tenha continuado a exercer medicina, mas de uma forma limitada, é evidente que não tinha tempo para estudar todos os dias, não é? Portanto, precisava de me atualizar. E a medicina exige isso, não é? Exige que o médico estude e aprenda e leia todos os dias. Entretanto, estava eu nesse período, cerca de um mês depois de ter terminado as funções como bastonário, e veio-me desafiar para um projeto de candidatura independente. Veio o professor Seabra Santos, ex-reitor, veio o Gonçalo Quadros, veio o Carlos Filhais, vieram falar comigo que estavam a pensar em criar um projeto independente, precisavam de alguém com disponibilidade, enfim, com algum carisma também. Eu tinha deixado de ser bastonário, portanto tinha alguma visibilidade, que pudesse participar do projeto e eventualmente ser candidato. E eu disponibilizei-me para essa missão, mas, portanto, não partiu de mim, nem eu na altura pensava poder ser candidato, pensava era voltar a full-time à medicina e à Faculdade de Medicina, mas lá está, são as circunstâncias da vida, como diz o filósofo Ortega y Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias, e foram as circunstâncias que me levaram a ser candidato. E o desafio foi interessante, quer em termos de constituição de um movimento independente, a candidatura de um movimento independente, e depois o trabalho que fomos fazendo, eu e a agora vereadora, na altura professora Ana Bastos, professora de Engenharia Civil. Já lá vamos a esse trabalho que foi feito na oposição, mas eu antes perguntava, foi candidato independente, como disse, agora, quando venceu a Câmara, numa coligação com muitos partidos, mas o Sr. Presidente é ainda independente, não está afiliado a nenhum partido. Sente que os partidos limitam demasiado a ação aos seus políticos e é por isso que nunca se quis filiar num partido? Quando se faz parte de um grupo, é-se de alguma forma forçado a seguir não é uma força imposta. Obviamente que as pessoas, quando entram para um grupo ou para um partido, predispõem-se a cumprir as regras do partido, não é?
E, portanto, as pessoas são, de alguma forma, obrigadas a seguir o líder e a porem um bocado até o seu espírito crítico de lado. Eu diria que os partidos em Portugal se tornaram demasiado parecidos com os clubes de futebol. Quando é a nosso favor, é sempre penalti a nosso favor, quando é contra nós, nunca é penalti. E essa visão dicotómica é prejudicial. Os partidos deviam ser alijados deste sentimento clubístico de que os meus fazem sempre bem e os outros fazem sempre mal. Eu, como nunca me revi nessa filosofia, tendo sido militante partidário da JSD, porque sempre fui social-democrata e continuo a ser, depois desliguei-me do partido porque, de facto, não me revia na estratégia partidária. E daí que, obviamente, tivéssemos muito mais liberdade no movimento independente, até porque era um movimento, de alguma forma, não político, embora visasse intervir na política, porque era um movimento que pretendia, continua a pretender, o desenvolvimento da comunidade, o desenvolvimento de Coimbra, o crescimento, a resposta aos problemas estruturais do concelho, a criação de emprego, enfim, são questões que, de alguma forma, têm um olhar político, mas que, da nossa parte, não o tinham, era desenvolver o trabalho e a estratégia para que Coimbra recuperasse a dinâmica que teve no passado e voltasse a ser uma cidade respeitada no panorama nacional. Nós tínhamos decaído em residentes terceira para 16ª cidade nacional e, portanto, Coimbra não podia continuar naquele declínio. E como é que foram, então, esses anos de oposição ao executivo do Dr. Manuel Machado? Foram anos em que nós fomos explanando a nossa estratégia, em que fomos vendo com um olhar mais próximo como funcionava a Câmara, mas sempre com grandes dificuldades. Eu lembro que quando nós tentávamos falar com os dirigentes da Câmara, com os diretores de departamento e chefes de divisão, eles tinham receio em falar connosco e nós fomos ameaçados mais que uma vez pelo Partido Socialista de que andávamos a praticar intrusão na Câmara porque não tínhamos legitimidade para falar com os trabalhadores, nós que éramos vereadores, é uma coisa impressionante. Era-nos cortada a palavra, não havia transmissão das reuniões da Câmara em direto, portanto havia uma autocracia socialista muito pouco democrática. E nós invertemos isso, mas fomos percebendo, não com a intimidade que seria desejável, porque a partir de determinada altura deixámos de falar com os trabalhadores da Câmara, porque eles próprios ficavam constrangidos em falar connosco, porque havia uma pressão de cima para baixo para que não falassem connosco. Mas foi uma aprendizagem parcial, que nos preparou depois para a candidatura. Tivemos uma melhor percepção dos problemas da cidade, mas não completa. Eu ainda esta semana, numa conversa comigo, dizia, olha, eu agora que sou há 3 anos Presidente de Câmara, acho que agora estava pronto para começar. Quer eu, quer a Câmara, porque a Câmara, como sabe, funcionava na idade do papel, não é? Aquilo era uma desorganização inacreditável, uma lentidão de processos, perdiam-se processos, portanto a Câmara trabalhava na idade da pedra, enfim, na idade do papel. E este esforço, com a colaboração dos dirigentes e dos trabalhadores da Câmara, de acelerar a Câmara e de digitalizar a Câmara, que era absolutamente fundamental, mas consumimos os primeiros tempos de trabalho. Não é? Criar novas mentalidades no funcionamento da Câmara, novos circuitos, a reestruturação que foi feita para responder a novos desafios. Não havia um departamento de ambiente, não havia nenhum setor determinado dedicado à gerontologia e ao idoso, não havia uma divisão de turismo dedicada ao turismo e nós nessas áreas ainda não temos dirigentes, os concursos estão a decorrer porque precisamos criar mais massa crítica, quer na área do turismo, quer na área da saúde, quer na área da educação, por causa da descentralização, quer na área social e, sobretudo, olear
os mecanismos de resposta da Câmara, porque a Câmara não pode ser uma força de bloqueio da cidade, e se tiver um ano para dar uma resposta, a Câmara é uma força de bloqueio. Acho que já não está um ano para dar uma resposta, mas por isso eu digo também a todas as pessoas que se sentem que há alguma disfuncionalidade da Câmara, peçam uma reunião com o Presidente, porque eu não sei tudo o que se passa na Câmara, não é? Portanto, quando as pessoas pedem uma reunião comigo para expor um problema, eu recebo sempre, claro, marcando, naturalmente, recebo sempre, porque isso é a forma de fazer o controle de qualidade do funcionamento da Câmara. É saber aquilo que está bem e saber aquilo que não está bem. E com isso temos vindo a melhorar significativamente a performance da Câmara, que aliás se tem traduzido nos financiamentos europeus que temos conquistado, e até a Câmara a liderar projetos de financiamento na Europa, a Câmara de Coimbra, o que nunca acontecia no passado. Antes destes 3 anos em que está à frente da Câmara, há uma eleição contra o Dr. Manuel Machado que vence, e se a memória não me atraiçoa, na altura todas as sondagens davam ainda a vitória ao Dr. Manuel Machado. A sua candidatura sempre acreditou na vitória? Como é que viu aqueles resultados daquela noite? Foi algo que já estava pensado e que poderia acontecer, ou foi uma tremenda surpresa? Não, para nós não foi surpresa nenhuma. Para quem anda no terreno, a falar com as pessoas, não é as redes sociais. As redes sociais não traduzem a opinião pública. Traduzem os frequentadores, os opinadores e os haters das redes sociais. Mas nós falamos com as pessoas, nós andávamos, circulávamos pelo Conselho, reuníamos com as instituições, sabíamos qual era o sentir e o pensar das pessoas e a vontade de mudança. Portanto, nós sabíamos que aquelas sondagens eram todas manipuladas, mas deliberadamente manipuladas, vergonhosamente manipuladas. É uma coisa impressionante, como se veio a verificar depois no resultado da eleição. Eu sempre disse, nós vamos eleger 6 vereadores, porque essa é a vontade das pessoas. Nem os próprios partidos da coligação acreditavam muito nisso, mas elegemos 6 vereadores. Isso foi importante para fazer o trabalho que estamos a desenvolver, mas a verdade é que, apesar de não termos, por força da legislação autárquica, não temos a maioria na Assembleia Municipal, até hoje só houve um documento que foi chumbado na Assembleia Municipal. Portanto, temos que agradecer naturalmente ao comportamento da Assembleia, sobretudo aos presidentes de junta, que não seguem cegamente as ordens partidárias, ainda bem, porque estão ali para defender as suas freguesias, não é para defender o seu partido. Só o documento em que propunhamos a fusão, que era positiva, mas pronto, do Semetu com a Câmara, é que foi chumbado. De resto, toda a documentação tem sido aprovada, o que significa também que aquilo que vamos à Assembleia Municipal é positivo para o Conselho. Falou nas redes sociais e que disse que não é lá que se vê a posição da população do Conselho, mas o Dr. José Manuel Silva é muito ativo nas redes sociais. Sente que, apesar de criticar as redes sociais, é necessário um Presidente estar ativo também nas redes sociais, para comunicar de outra maneira? Eu acho, a propósito até no nome deste podcast, pode alguém ser aquilo que não é, eu continuo a ser o mesmo. Eu, pelo facto de ter sido eleito Presidente da Câmara, não mudei, continuo a ser o mesmo. E se eu, antes de ser Presidente da Câmara, tinha atividade nas redes sociais, dialogava com as pessoas nas redes sociais, reunia, como agora reúno, nós já fizemos milhares de reuniões, nunca se fizeram tantas reuniões da Câmara. Nós recebemos toda a gente pede para reunir com o Presidente da Câmara, nós recebemos. E isso não acontecia, como sabemos. E, portanto, se eu não mudei, se continuo a ser a mesma pessoa, devo continuar a interagir e ouvir as pessoas nas redes sociais. Mais uma vez, ouvir as pessoas no terreno e nas redes sociais são 2 formas de termos o feedback de uma forma de pensar, sabendo, obviamente, com a perfeita consciência, até porque nós vemos que os haters das redes sociais são sempre os mesmos e que estão sempre a dizer as mesmas coisas, e façamos nós os que fizermos, estão sempre a dizer mal. Nós sabemos, porque falamos com as pessoas, que isso não traduz a opinião pública. Mas é um veículo de informação. É um veículo de questionamento ao Presidente da Câmara, legítimo, das pessoas, e é um veículo de resposta. Eu só tenho pena de não conseguir responder mais, e eu procuro sempre responder pedagógica e informativamente para elucidar as pessoas, porque eu sei que não vou convencer, ou raramente vou convencer quem me interpela. Mas sei que há dezenas, não centenas de pessoas que leem e não se manifestam. Porque os maiores frequentadores das redes sociais são aqueles que não se manifestam.
E para essas pessoas, como já tive também essa informação de retorno de algumas pessoas que comentaram isso comigo, o facto de eu participar nas redes sociais, procurando responder, procurando informar, respondendo às críticas. O que eu acho mais paradoxal é quando alguém diz: o senhor não aceita as críticas. Por responder às críticas, quando eu acho que a melhor forma de respeitar uma crítica é responder. Claro. Portanto, responder às críticas procurando explicar, o que significa que estou a respeitar a crítica, porque aceitar críticas não é comer e calar, não é? Aceitar críticas é estabelecer um diálogo em torno dessa crítica. E esse trabalho nas redes sociais acho que continua a ser relevante em termos de comunicação. Sr. Presidente, nós temos aqui um momento novo neste podcast, que é um momento não há perguntas difíceis, em que eu lhe coloco uma pergunta um bocadinho mais provocadora. O Presidente já disse que é candidato às próximas eleições do próximo ano às autárquicas, aqui à Câmara de Coimbra, e eu perguntava-lhe se tem mais receio que o PSD lhe tire o apoio nas próximas eleições ou que o PS faça regressar o Dr. Manuel Machado. Este projeto é apoiado pela Loop, uma empresa com raiz em Coimbra que oferece soluções de sustentabilidade, como também serviços de consultadoria tecnológica. Se quiserem saber mais sobre a Loop, passem pelo site da empresa. Não tenho receio nem de uma coisa nem de outra. Para já tenho a certeza que o PSD não vai retirar o apoio, porque nós temos trabalhado bem, repare. Havia muitas pessoas que pensavam que esta coligação era impossível. E a coligação aconteceu. Depois pensavam que a coligação não ganhava as eleições. E a coligação ganhou as eleições. Depois pensavam que a coligação se ia esfarangalhar porque ninguém se ia entender. E a coligação não se esfarangalhou, entendemos, trabalhamos em equipa, respeitando as opiniões uns dos outros, reunimos semanalmente os vereadores para trabalharmos as nossas posições e burilarmos as nossas opiniões e para chegarmos a novos consensos. Portanto, tudo funcionou bem até agora. Eu digo que a única coisa que nós não apostámos muito foi mesmo na comunicação institucional. Se calhar temos que apostar mais na comunicação institucional e iremos certamente fazê-lo. Mas tudo funcionou bem. Portanto, eu sei que o PSD não nos vai retirar o apoio. Pelo contrário, está empenhado no êxito nas próximas eleições. E não me preocupo com o candidato do Partido Socialista, porque para mim quem se vai candidatar é o Partido Socialista. Candidato com A, B, C, D, E ou F, é o Partido Socialista que está a candidatar. É o mesmo Partido Socialista que conduziu Coimbra ao declínio e à estagnação e que não cria empresas. Venha quem vier, é o mesmo Partido Socialista, são as mesmas pessoas, é a mesma estratégia. Portanto, para nós, há de facto um adversário que é o Partido Socialista, para nós o candidato ou a candidata não é relevante, é o Partido Socialista e aquilo que foi o resultado da governação socialista durante 20 anos, e, como sabemos, conduziu Coimbra à estagnação e ao declínio, dito por socialistas. E, portanto, não receio nem uma coisa nem outra. Lance-lhe agora um pequeno desafio. Estamos mesmo a terminar. O Presidente disse que é candidato às próximas eleições, mas que faria sempre só esses 2 mandatos. Se pudesse escolher uma pessoa que veria com bons olhos a ser o seu sucessor, quem é que poderia nomear? Eu não tenho a tentação de indicar sucessores. Não o fiz na Ordem dos Médicos. Podia-me ter candidato a um 3º e um 4º mandato na Ordem dos Médicos. Não o fiz porque acho que 2 mandatos é o tempo suficiente. Portanto, irei fazer os 2 mandatos, até se for reeleito, obviamente, não é? Portanto, no fim do 2º mandato tenho 70 anos, é a altura de dar o espaço a outros, porque o pior que pode acontecer em política é as pessoas quererem se eternizar e acharem que são insubstituíveis. Eu sei que não sou insubstituível, mas não tenho a tentação de indicar Delfins. Nunca o farei. Uma última pergunta. Como é que explicaria a uma criança de 10 anos, em 1 ou 2 frases, o que é a política? A política é uma coisa e o seu contrário. A política deve ser uma missão de serviço público, de servir os outros e resolver os problemas da comunidade. Infelizmente, a política, porque por alguns é entendida como uma profissão, e por isso estão dispostos a tudo para continuarem
na espuma da política, tem sido aproveitada por muitos no mau sentido, não para resolver os problemas da comunidade, mas para resolverem os problemas da sua vida pessoal. Mas isso não tem a ver com as pessoas, isso tem a ver com o povo. Porque se um político mente, é porque quanto mais mentir, mais votos tem. E, portanto, quem molda o perfil de políticos que o país tem é o povo através do seu voto. Se o povo penaliza um determinado tipo de comportamento, os políticos deixam de ser assim. Se um povo premia outro tipo de comportamento, os políticos optam por ser assim. E por isso nós vemos nas eleições propostas absolutamente irrealistas, como foi aquela do aeroporto de Coimbra, não é? Que era absolutamente irrealista e impossível, ainda por cima no espaço onde foi referido que iria ser construído, e, no entanto, esse candidato e esse partido ganhou as eleições, não é? Portanto, enquanto o povo continuar a votar em mentiras, é evidente que nós teremos um determinado perfil de políticos que não interessa ao país e que não ajuda ao desenvolvimento do país. E era isso que eu tentaria explicar a um jovem de 10 anos, o futuro do país está nas tuas mãos. Os políticos que vão decidir o teu futuro está nas tuas mãos. És tu que vais decidir com o teu voto, participa, porque senão outros vão decidir por ti. Ou então tu próprio, se tiveres um espírito cívico e crítico, escolhe uma profissão, para teres uma profissão e, portanto, se poderes ser uma pessoa independente, mas depois, um determinado período da tua vida, dedica à missão de serviço público através da política. Presidente, para terminar, o nosso podcast é também apoiado pela Epicura, uma empresa aqui de Coimbra, que bem conhece, e os proprietários da empresa quiseram oferecer-lhe assim uma Black IPA, porque sabem que o vice-presidente gosta muito de IPAs e então o presidente também há de gostar. Portanto, esta é para si. E agora temos a decorrer o Festival da Cerveja de Coimbra, que está a ser um êxito, que mudou de espaço e que melhorou. É de facto um upgrade e eu convido todas as pessoas, não sei quando sai o podcast, se não for para este ano, para o próximo ano, irem ao Festival da Cerveja no Verde do Parque, junto ao exploratório. O espaço está extraordinário. Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado.